Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Segura na mão de alguém e diga para ele assim: qual a sua posição? Parar. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse comportas, janelas, aberturas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá. Diga-me, quem duvida, não recebe. Mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Ficar não é uma opção. Se resolvermos entrar na cidade, voltar para dentro, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos. O que eles disseram? Qual foi a decisão? Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Olhe para mim, em 2 minutos te dou o contexto da história. Samaria é a capital do Reino do Norte. Israel, lá estava o seu rei. Os arameus acamparam ao redor de Samaria e fizeram o que na Idade Antiga e na Idade Média era muito comum como uma arma, uma estratégia de vitória chamada cerco. Qual era a vantagem do cerco? Você colocava o seu exército ao redor da cidade, limitava a entrada e saída, e a cidade era vencida de dentro para fora, pois a fome, a necessidade, as doenças dentro da cidade começavam a proliferar e crescer, ou seja, logo não havia o que fazer senão se render. A estratégia do cerco era sufocar e fazer com que o exército da cidade se rendesse sem que eles disparassem uma única flecha, levantassem uma espada ou houvesse um confronto. Muitas vezes, eu quero já abrir um parênteses e liberar algo para você entender no campo espiritual. Muitas vezes a batalha não é direta, ela é sufocante. Ela asfixia. Muitas vezes, a guerra não é ofensiva. Muitas vezes é uma pressão que vai cercando a gente. E eu vim falar para a gente que está cercada. O Senhor te dará vitória mais uma vez.
Eu já quero liberar isso aqui com uma palavra para alguém. Garra na mão de alguém que pode ser essa pessoa, a pessoa da profecia. Diga para ele: o Senhor dará vitória mais uma vez. O Senhor dará vitória mais uma vez. Quem sabe tem uma batalha sufocando você. Mas o Espírito Santo me mandou aqui hoje pela manhã para te dizer: o Senhor dará vitória mais uma vez. Pode bancar o crente louco, a crente louca na reunião, e quando alguém disser como vai ser, Deus dará vitória mais uma vez. Pode bancar o fanático, o sem cultura, o fanático da Bíblia, diante do diagnóstico, diga: Deus dará vitória mais uma vez. Diante do ímpio, diante da afronta, diante do diagnóstico, diante da sentença, o que você vai dizer? Agora só quem tomou café da manhã. A cidade está cercada. Do lado de fora, 4 leprosos. 4. Os leprosos têm um simbolismo na Bíblia. A lepra é uma doença, mas que na Bíblia sempre esteve ligada à impureza espiritual, a pecado. Tanto é que o diagnóstico de lepra e de cura de lepra sempre era avaliado no templo pelo sacerdote. Porque era um símbolo de algo espiritual, do pecado. Quem está de fora da cidade? 4 leprosos. Porque os leprosos viviam em isolamento. Havia diversas leis para isso. Não é nosso tema essa manhã. E esses 4 leprosos estão do lado de fora da cidade. E eles começam a raciocinar. E ele diz assim: por que a gente vai ficar parado aqui? É uma boa pergunta, sim ou não? Por que a gente vai ficar parado nessa? Então eles já começaram a entender. Parado não dá. Dá para bater no ombro de alguém e dizer: parado não dá? E eles disseram: se a gente entrar na cidade, retroceder, voltar, a gente sabe o que tem lá. O que tem lá? Fome. Vamos morrer de fome. Se a gente ficar aqui, não tem nada. A gente vai morrer. E se a gente avançar, eles podem poupar a gente, ou eles podem matar a gente. Onde está a minha melhor chance? Onde está a sua melhor chance? Nem retroceder, nem estagnar, sempre avançando. A Bíblia vai dizer, em Hebreus 10:38, que Deus não tem prazer em quem retrocede. E eu gosto ainda mais do verso 39.
Porque a Bíblia vai dizer: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição da alma, mas dos que avançam para a conservação, para a preservação. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode dar um aplauso ao Senhor e dar glória a Deus? Onde está a tua melhor chance? Eu vim pregar para alguém. Está na hora de avançar. É tipo assim, para trás a gente morre, aqui a gente morre, e para frente, meio a meio. Se morrer, ou quem está comigo? Agora, o que eu não quero é que você também tome movimento sem sabedoria. Diga comigo, buscando sabedoria para o próximo movimento. Você vai encontrar isso na palavra. Você vai encontrar isso na oração. Você vai encontrar isso na comunhão da igreja. Você vai encontrar isso nos cultos. Você vai encontrar isso nas leituras. Você vai encontrar isso no aconselhamento. Você vai encontrar isso numa conversa edificante. Aliás, faz uma pergunta para você nas suas anotações aí. Onde estão minhas conversas edificantes? Amém? Porque é bom ter conversa para rir. Não é verdade? Delícia falar da vida dos outros. Não. Me engana que eu gosto. Mas eu pergunto, onde estão as conversas edificantes? Porque era 4 leprosos condenados pela vida, olhando para o outro e assim, e aí? Como é que vai ser a nossa vida? Se a gente voltar, o que tem para voltar? Se ficar aqui, o que é? É filosofia pura entre eles ali. E eles chegaram a uma conclusão. Avançar. 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 E quando você está tomando decisões aqui, deixa eu te dizer, tudo está debaixo do plano de Deus. A gente vai amadurecer um pouco mais a conversa agora. Posso? Podemos? Deus tem um plano. Diga glória a Deus. Deus tem um plano. E às vezes você está aqui, tomando decisões que estão encaixando com o plano de Deus. Porque o que está acontecendo dentro da cidade no exato momento? Deus está trazendo uma palavra para o profeta Eliseu. E Eliseu está dizendo o seguinte, vai cair da tarde, Eliseu está dizendo, amanhã cedo, vai ter farinha e cevada, farinha de trigo e cevada, em promoção na praça. O povo está com fome. Eles estão pagando caro pelo talinho da cebola, o cabo da cebola. Não me pergunte a receita, mas diz que estava negociando esterco de pomba. E aí vem um profeta dizer, amanhã, na porta da cidade, vai ter promoção de farinha. E aí eu quero entrar num outro assunto com vocês. Como reage a sua mente diante das boas novas da palavra? Porque tem um profeta de Deus pregando. Amanhã vai dar certo. Mais uma vez Deus vai dar vitória.
Vai ter promoção na porta de casa. Amanhã a gente vai comer pão fresco. Vai beber água fresca. Amanhã vai ser melhor. Mas o problema é que a gente tem na nossa mentalidade resistência para viver milagres. Está no texto que a gente leu. O capitão do rei, cujo braço o rei se apoiava. Na Bíblia, braço tem um símbolo de força. Deixa eu te dizer, todo mundo que conta demais com a própria força, perde oportunidade de viver milagres. Perde oportunidade de desfrutar o favor de Deus. Quem está comigo? Ah, como eu queria ter mais tempo com vocês. Mas o que o texto está dizendo é que um homem forte disse o seguinte: como é que isso aí vai acontecer? Será que Deus tem janela no céu? Sim, meu irmão. Em Deuteronômio 28, a Bíblia diz: Deus tem janela. Em Malaquias 3, Deus tem janela. Jesus disse, assim que convocou um dos seus discípulos: vereis o céu aberto. Deixa eu liberar algo para você. Gente forte está dizendo, não dá. Mas gente fraca e doente, como os leprosos, está dizendo, bora avançar. Bora avançar. Gente forte está medindo pela sua força e dizendo, não há o que fazer. Gente fraca está dizendo, bora para frente e ver o que acontece. Quem sabe hoje Deus está te convidando a sair da tua fortaleza e se expor no campo de batalha para ter uma mente orientada para viver milagres. Alguém comigo aqui hoje? Levante a tua mão e diga: Deus, renove a minha mente, pois eu quero viver milagres na tua presença. Diga glória a Deus. Sabe qual é o problema? É que você está pensando no como. Como vai ser? Como vai acontecer? E sabe como você deveria pensar? No quem. Quem vai fazer? Quem vai realizar? E eu sei quem. O Criador do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, que me ama e deu o seu próprio Filho. Tu mede a tua vida por como, ou tu mede a tua vida por quem? Eu não estou medindo a minha vida por como. No relatório que eu acabei de passar para vocês, eu podia estar pensando no como. Como? Vai vir um bilionário e vai fazer alguma coisa. Como? Nós vamos fazer um tal negócio e vender isso ou aquilo. Como? Alguém vai dar tanto. Como? Eu quero te dizer, nunca foi o como, é sempre o quem. Quem? O Deus Todo-Poderoso, o Deus Provedor, o Deus Fiel. Como? Como vai ser? Eu não sei. Eu sei quem vai fazer. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Como vai ter promoção de farinha na porta amanhã? Não sei. Mas quem pode pôr farinha na porta amanhã? Eu sei. Eu conheço Ele. Eu sei quem Ele é. Dá um glória a Deus aí. Diga: alinhando minha mente para viver milagres. Há dois tipos de pessoas, eu já ensinei vocês. Tem gente que vive a vida como se nada fosse milagre. Eu vivo a minha vida como se tudo fosse um milagre. Diga glória a Deus. Ontem eu trabalhei o dia todo aqui na igreja. Meu pai foi internado durante o dia. Saí daqui, fui visitar meu pai no hospital. E sabe como eu terminei minha vida, minha noite, meu dia ontem? Com milhões na minha mesa.
Conto história. Terminei a visita, estou saindo do hospital. Tá chuva, deixei a Érica ali na marquise do hospital. Fui pegar o carro para pegar ela lá. Afinal de contas, esse belo cabelo que ocupa uma parcela do meu orçamento. Ai, Jesus, me ajuda. E aí eu estou encostando o carro e eu vejo que ela começou a conversar com o senhorzinho. Falei, gente. Aí eu encostei o carro e a conversa foi. Aí o tiozinho saiu e falei, agora entra no carro. Falei assim, dá um minutinho que ele foi tirar umas dúvidas dele ali e vamos esperar ele aqui. Aí, tá bom. Aí ela me contou a história dele. E aí o que a gente vai fazer? Falei, bota ele no carro e vamos levar. E a gente colocou. E os dias de hoje estão assim, mas colocar um estranho no seu carro e levar. Tadinho do tiozinho também. Eu falei assim, eu sou um faixa branca, mas muito aplicado. Eu estarei. Você está protegida? A mensagem estava num ritmo tão bom, eu parei para contar a história. Bom, resultado. A gente levou ele para um terminal de ônibus para ele conseguir voltar para a casa dele. E aí desceu. E na hora de descer, ele está com uma sacolinha assim, uma bolsinha. Aí ele falou assim, vocês gostam de milho verde? Érica, mas... eu adoro. Ele abriu a bolsa. Aí eu pergunto, quem vai visitar alguém no hospital e põe um saco de milho verde dentro da bolsa? Eu me alegro tanto com aqueles milhões que estavam lá, quanto os milhões que estão aqui. Porque os milhões que estão aqui são um milagre que Deus nos abençoe. E aqueles milhões que estavam na minha mesa ontem à noite, porque eu escolhi viver uma vida onde tudo é milagre. E alguém pergunta, como pode? Ele estava saindo, na minha cabeça é muito claro para mim. Ele estava saindo. Eu vou pegar um milhozinho, vou levar aqui. E o Espírito Santo devia estar falando, porque meu servo essa noite receberá essa vitória. Sabe o que é isso? Eu creio que tudo é milagre, gente. A minha vida é um milagre. Estar aqui é um milagre. Beber esse copo d'água é um milagre. Estar diante de vocês é um milagre. Vestir a roupa que eu visto é um milagre. Então tem gente que tudo é milagre, tem gente que nada é. Puxa, eu precisava compartilhar uns textos tão lindos com vocês. Deixa eu te dizer. Deixa a palavra de Deus orientar a sua vida para uma perspectiva de milagres diários. Para viver o milagre de cada dia. Para viver o milagre de cada dia. Para ser abençoado em cada dia. Para receber vitória em cada dia. Como? Não é como, é quem. Eu sei quem cuida de mim. Eu sei quem zela por cada detalhe. E aí eu queria que você pensasse com uma mentalidade nas histórias da Bíblia que você lê. Eu vou resumir, mas olha só. O príncipe Jonatas, de 1 Samuel capítulo 14, no verso de número 6, ele vai dizer, talvez o Senhor seja a nosso favor. E se Deus for ao nosso favor, olha o que diz o texto. Vamos, são 2 homens contra uma tropa.
Talvez o Senhor haja em nosso favor. Eles tinham certeza? Por isso a palavra? Mas o que eles estão dizendo? Vamos. Talvez o Senhor haja em nosso favor. Pois para Deus não é problema nenhum dar vitória para muitos ou para poucos. Só vamos. Vamos ver o que tem. Vamos ver o que acontece. É numa dessa que muita gente sai do culto domingo de manhã e entra no stand de venda. E está morando num apartamento. É numa dessa que muita gente amanhã vai ligar para um parceiro de negócio, um colega de trabalho e vai ver uma porta abrir. É muita gente nessa que vai chegar e vai dizer, eu posso isso. Sabe por quê? Porque Deus não está preso em número. Deus não está preso em quantidade. Não é como, não é quanto, é quem. Se no primeiro a pergunta era como, no segundo a pergunta aqui é quanto. Para Deus, com muito ou com pouco, Ele faz. Quem pode dar glória a Deus? Capítulo 13 do livro de Números. Eu estou de olho no relógio. Capítulo 13 do livro de Números, no verso 30. Os homens de Israel estão diante de adversários fortíssimos. Homens altos, exércitos fortes, muralhas intransponíveis. E todo mundo está dizendo, é impossível. Mas sabe o que Caleb fez? O que ele fez? Cala a boca! Qual voz, qual palavra, qual sentimento você precisa calar hoje na sua vida? O que está gritando para você que te impede de avançar? O que está gritando para você que te impede de romper? Na vida da igreja, na vida da fé. Caleb fez calar e disse o quê? Vamos! Vamos! Quem está comigo? Termino em 1 Coríntios capítulo de número 2, verso de número 12. Diga comigo, uma mente moldada para viver o favor de Deus. Em tudo eu espero alguma coisa maravilhosa. Nem sempre acontece, mas eu estou sempre na expectativa. Primeiros Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 12, Paulo escrevendo aos irmãos. Olha só o que a Bíblia diz. Pega uma caneta para você grifar na sua Bíblia. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para entendermos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Vamos. Vamos, porque sem levantar uma espada,
aqueles 4 leprosos encontraram abundância no caminho, porque decidiram ir gratuitamente. Segue o texto e eu termino. Delas também falamos. Do que? Destas coisas que recebemos gratuitamente. Delas também falamos. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem, olha só, quem não tem, aquele capitão, quem não tem, aqueles que estavam falando e que Caleb fez calar, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois são loucura. É loucura 2 homens ir contra uma tropa, é loucura 4 leprosos ir contra um exército, é loucura caminhar ao redor de uma muralha, é loucura. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Verso 16, toma ar no 3, todo mundo bem forte. Só quem vai vencer essa semana, só quem vai avançar essa semana. Respira fundo aí, dá um glória a Deus. Respira de novo e pega o fôlego. 1, 2, 3, 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como é que é a mente de Cristo? Jesus, teu amigo Lázaro está doente. Aí Jesus diz: esta enfermidade não é para a morte, mas é para que Deus seja glorificado na vida dele. Que coisa boa. Fica de pé. Dê a mão à pessoa da direita e da esquerda. Agita a mão dele assim, ó. Pra ele acordar. Profetiza para um e para outro. Seja cheio do Espírito Santo. Renova a tua mente na leitura da palavra. Busque a Deus em oração. Seja como uma criança ao ouvir as histórias do reino. E creia mais uma vez, Deus vai fazer. Dai glória a Deus enquanto aplaude mais forte, grite aleluia. A minha mente está organizada. A minha mente é influenciada pelo Espírito. Está na hora da igreja ter uma mente influenciada pelo Espírito Santo. Está na hora da igreja entender e ser movida na influência da fé. Sim, eu comecei com vocês numa palavra muito primária, dizendo mais uma vez Deus vai fazer.
Mas eu terminei com vocês em uma posição elevada, dizendo: sua mente precisa ser alinhada com a mente de Jesus. E eu não tenho a mente de Jesus se eu não receber o Espírito de Jesus. Eu não tenho a mente de Jesus se eu não me acostumar a ler e ver os pensamentos de Jesus. Quantos precisam ser modelados em Jesus? Feche seus olhos. Levante as mãos e clame ao Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento. Que sobre nós se derrame o Teu Espírito Santo neste lugar. Pois queremos levar essa impressão, queremos levar essa marca, queremos levar esta graça, queremos levar esta direção. Porque a minha mente será dirigida pelo Espírito Santo. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! A mente carnal diz como. A mente carnal diz quanto. Mas a mente espiritual diz quem? Quem vai fazer? Quem? Se eu medir pelo como ou pelo quanto é impossível. Mas se eu pensar em quem, o que é para ele colocar farinha na porta em promoção? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Comece a glorificar. Mais uma vez Deus vai fazer. Comece a exaltar. Mais uma vez Deus vai fazer. Comece a engrandecer. Mais uma vez Deus vai fazer. Comece a dar glória a Deus neste lugar. Mais uma vez Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer na tua família. Deus vai fazer no teu trabalho. Comece a orar. Batiza esta igreja com o Espírito Santo, Deus. Batiza esta igreja com o Espírito Santo, Deus. Como foi em Pentecoste. Como foi na casa de Cornélio. Como foi em Samaria. Mais uma vez, Senhor, derrama o teu poder sobre esta casa. De maneira que homens e mulheres possam viver a experiência da igreja de Atos dos Apóstolos. Caia sobre nós o Espírito. Desça sobre nós o Espírito. Mais uma vez. Glorifique a Deus. 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 Não pare de glorificar a Deus. Não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus. Não recebemos o Espírito que traz medo, mas recebemos o Espírito que nos faz filhos. E mais uma vez clamamos: Abba, Pai.